Boa tarde, estamos aqui mais uma vez para a nossa live diária às 13h15. Entrei 1 minuto adiantada, as nossas lives são curtas, mas relacionadas a resolver conflitos no seu casamento, melhorar o seu casamento. Eu estou aqui todos os dias nos stories, no feed e agora nas lives às 13h15. Para dizer para você que casamento vale a pena. Eu não estou me referindo a se juntar, a namorado, não estou me referindo a pessoas que moram sob o mesmo teto, que não possuem acordos, responsabilidades, que não fizeram promessas, que não estão ligadas uma à outra por algo maior do que o ego delas, do que o que elas pensam que é um casamento. Hoje, quem vem aqui para nos ajudar a entender melhor sobre casamento é uma mulher muito, muito especial. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, mas antes disso eu vou dar boa tarde para as pessoas que estão aqui. Sejam todos bem-vindos. Quem ainda não me conhece, eu sou Jacinélia Brito, orientadora de família, especialista em restauração de casamento. E aqui eu trabalho com o resgate. Resgate parece até coisa do soldado Ryan, né? Mas não é isso não. É a feminilidade das mulheres que diz respeito a elas voltarem para o papel que elas deveriam ter para alcançar a felicidade plena na vida delas. E a responsabilidade dos maridos para com a família e assumirem o posto de onde eles um dia saíram e agora não querem voltar mais. A tudo isso se dá as crises que nós estamos hoje vendo e muitos enfrentando dentro da própria casa. Então, a desordem nos papéis no casamento está causando crises, possibilidade de divórcio, muitas vivendo adultério, traições, e é lamentável. É lamentável porque colocamos a culpa em uma instituição que em nada tem a ver com os nossos erros e pecados. Porque o que o casamento tem de mal, que a proposta do casamento tem de mal, se somos nós que colocamos a perder tudo? Quando fazemos escolhas desarranjadas, quando há desordem, quando há descaso e o egoísmo vence. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, quem eu vou trazer como convidada hoje para que nós possamos refletir sobre por que o nosso casamento não está fluindo e alguns prestes à beira do precipício ao divórcio. É a Rainha Esther. Coloca aqui nos comentários quem conhece a Rainha Esther, famosa nas Sagradas Escrituras porque foi casada com o rei Assuero. Essa rainha, ela recebeu uma incumbência para lutar por um povo, o povo judeu, do qual o tio que havia criado ela estava entre eles. Poderia ser morto a qualquer momento por uma artimanha de um assessor do rei, que era casado com a Rainha Esther. O que a Rainha Esther hoje vai nos ensinar sobre melhorar o nosso casamento? Sabe aquelas coisas que você tem dito dentro da sua casa para o seu marido ou para sua esposa e que tem entrado por um ouvido e saído pelo outro? A Rainha Esther vai te ensinar como que você faz para ser ouvido. Por que você não está sendo ouvido? Para que você possa ser ouvido, a pessoa do qual você está falando precisa achar que você a respeita. Ou você pode esquecer que você vai ficar blá, 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 nesse mesmo repertório, nessa mesma repetição. Antigamente as nossas avós falavam matraca, cala a sua matraca, que você não vai ser ouvido. Sabe carroça, quando está vazia, que passa por uma estrada de chão? É aquele mesmo barulho. Isso que você vem repetindo ao longo dos tempos, pedindo que ninguém te ouve. Seu marido não te ouve, a sua esposa não te ouve, até os seus filhos. A Rainha Esther
ela não podia estar diante do rei, porque ele tinha colocado um decreto que só podia vir até o rei quem ele autorizasse. Sabe qual seria a pena? Pena de morte, inclusive para a rainha Esther, que era esposa dele. Mas a rainha Esther precisava estar diante do rei para que ela pudesse interceder pelo povo dela e que eles não fossem mortos por uma armadilha que estava sendo feita por um assessor do rei que não gostava nem dos judeus e nem da rainha. A rainha Esther chamou o tio dela e ela deu uma ordem: que todos jejuassem por 3 dias, inclusive de água, que vestissem roupas de sacos, porque inclusive era o que ela iria fazer também. Depois que todos eles jejuaram por 3 dias, vestiram roupas de saco, a rainha soube que todos os judeus da cidade haviam aderido a essa ordem dela. Ela então fez uma visita ao rei sem ser chamada. E ela apostou todas as fichas dela para estar diante do rei. Ela poderia ser morta, porque ela não foi convidada pelo marido dela para estar diante dele. Mas ela se arrumou. Mesmo com a eminência de ser morta, porque ela também era uma mulher que era judia, ela se arrumou, se perfumou, se cobriu de toda a delicadeza, de toda a sensibilidade, feminilidade, e foi se arriscando diante do rei pedir para que fosse atendida. De duas uma, ou ele iria estender o cetro de ouro sobre a cabeça dela e ela estaria livre da pena de morte, ou ele iria declarar que ela seria morta por ter ousado chegar diante dele sem permissão. Mas ela foi. Havia um povo inteiro que dependia dessa atitude dela. E assim foi. E o rei estendeu o cetro de ouro sobre a cabeça dela. E ali ela usou de toda a delicadeza, de toda a feminilidade, se curvando diante do rei, pedindo encarecidamente se ele podia ceder o tempo dele, se ela poderia permanecer diante da presença dele para que ela pudesse fazer um pedido do qual ela muito precisava. Se aquele momento, no tempo, ele podia ceder para ouvi-la por caridade. Ela era esposa dele. E assim fez. E o rei ouviu. E ela marcou um banquete. Ela não disse logo ali do que se tratava, porque primeiro ela pediu permissão, ela se fez ouvida e depois ela marcou um banquete para que depois ela pudesse dizer o que verdadeiramente tinha levado ela até aquele lugar. E o rei aceitou. Foram para o banquete, se deliciaram com todas as coisas gostosas do banquete e ainda assim ela viu por necessário mais um banquete. Ele também aceitou. E só no segundo banquete é que ela deixou claro para ele, porque já tinha investigado, já tinha as provas do que o assessor dele estava programando, que além da morte dos judeus, que eram parentes dela, a morte dela também, porque ela era judia. O rei, no mesmo momento, mandou enforcar o assessor dele e perguntou o que ela queria que ele desse para ela, que ele iria atender. E ela pediu a salvação do povo dela, pediu que ele escrevesse um decreto que libertava o povo dela. O que isso tudo tem a ver com o seu casamento? Para que alguém te ouça, para que alguém te dê ouvidos e depois reflita sobre o que você está pedindo e se esforce para te atender, você precisa passar pelas etapas que a rainha Esther passou. Tem um custo. A rainha Esther, ela precisou percorrer um caminho para que o marido dela ouvisse
a súplica dela, que nesse caso não era de meros atritos no casamento, ou de desvantagens, ou de busca por nada, era de sobrevivência. Coragem, sabedoria e humildade. Em qual desses três aqui você está errando? Qual desses três você não está conseguindo executar? Coragem, tomar a atitude, se colocar diante da coisa, do problema, puxar responsabilidade. Sabedoria, não exigir, não mandar, não ordenar, pedir para ser ouvido, perguntar se pode te ouvir. Tudo isso, junto com a humildade, que é de você preparar um ambiente se colocando como menor diante do outro, para que o outro se sinta valorizado e, portanto, reconhecido e ouça aquilo que você tem a dizer, sem desejar já chegar sendo dono da razão, tendo respostas prontas. Junto a tudo isso, você não tem sido ouvido durante todo o tempo dos pedidos que você vem fazendo no seu casamento sobre mudanças do seu marido, mudanças da sua esposa. Seja por comportamento, seja por vício, seja porque passar a fazer algo que ainda não faz e você gostaria que fizesse. Seja para parar de fazer coisas que faz, que te irrita, que te prejudica, que não é legal. Que você possa conseguir que a pessoa te dê um tempo, ou que te sirva de algum modo, ou que te considere, ou que te faça se sentir mais amado, ou que te dê mais atenção, sem você passar por as etapas da coragem, da sabedoria e da humildade, você não vai conseguir. Eu vim aqui hoje deixar para você essa reflexão, a história da rainha Esther, que era rainha e se colocou como menor, e pôde, por causa disso, ser usada por Deus para movimentar toda uma nação em jejum e depois movimentar e influenciar uma decisão do rei. Imagina, a rainha Esther precisou descer do pedestal e você continua no seu, querendo exigir, forçar alguém a fazer algo que você acredita que é bom, e muitas das coisas pode ser que nem tenha certeza que é. Outra coisa, se você não mostrar para o outro que ele é importante, que ele é respeitado, ele não vai te ouvir. Por último, o negociador de uma grande corporação da polícia, que tem a incumbência de negociar com sequestradores quando estão atuando em um assalto. Uma vez ele deu uma reportagem, eu não me lembro aqui ao certo qual foi o veículo de comunicação, e ele, perguntado para ele como era que ele atuava, qual era o procedimento que ele tomava, o que primeiro ele pensava para que pudesse começar as negociações com os sequestradores, ele falou que a primeira coisa que ele tinha que fazer era ter um momento de silêncio e de reflexão, trazer o sequestrador para o coração para que ele pudesse internamente respeitar o sequestrador, e quando ele fosse realizar a ligação do contato que ele deveria fazer com o sequestrador para iniciar as negociações, que o sequestrador se sentisse respeitado. Isso mesmo, o sequestrador, o ladrão, quem quer que fosse dentro daquele lugar, cometendo um delito, deveria se sentir respeitado. Porque senão, nenhuma negociação seria efetiva. Porque até o sequestrador, falando sobre a dignidade ontológica, que é aquela que a gente nasce com ela, sejamos nós quem quer que formos, ele exige respeito. E perguntado para ele, mas por que você precisa respeitar alguém dessa categoria cometendo esse erro para que ele possa iniciar uma negociação? Ele falou, porque se eu não demonstrar
Pela minha voz, através da ligação que eu o respeito, ele pode fazer outro refém. Porque ele viu que eu não o respeito e agora ele vai me intimidar e fazer com que, se eu não o respeito, que eu sinta medo dele. Então você tem duas escolhas. Você vai negociar o que você deseja no seu casamento de forma analógica, fazendo com que o outro veja que você o respeita e, portanto, ele vai te ouvir e pelo menos refletir no que você está pedindo. Ou você vai fazer com que o outro se sinta ameaçado e recue e, por medo, ele diga não para você de pronto, mesmo sem considerar os seus pedidos. Uma tarde abençoada para você também, Aguinaldo. Seja bem-vindo. Era esse o recado que eu tinha para deixar para vocês, essa reflexão. Essa sequência de lives, ela tem por objetivo tocar em pontos importantes que na prática você hoje pode melhorar no seu casamento. Se você refletir e inteligir o que está sendo dito aqui hoje e levar para a prática, tirando da teoria. Amanhã nós estaremos aqui de volta. Eu espero que você também esteja e que você possa ter um restante de dia abençoado, que você possa contar comigo para as melhorias, resoluções de conflitos no seu casamento. É por esse motivo que eu estou aqui. Um forte abraço a todos que estiveram aqui, que me fizeram companhia. Fiquem todos com Deus. Luzia, me manda um direct para que a gente possa conversar melhor, para que eu possa te conhecer melhor. É provável que eu saberei como te ajudar. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Aguinaldo, você deve ser uma mulher muito unida, simples, legal, de respeito. Muito obrigada, Aguinaldo. Estamos todos aqui na mesma caminhada, na mesma busca, cometendo alguns erros que nos diferem um do outro, mas o que importa é que a gente não desista de ser melhor e buscar melhorias para nossa família. Um forte abraço. Muito obrigada pela companhia. Aguardo vocês aqui amanhã às 13h15. Chamem mais pessoas para estarem aqui, que vocês sabem que o casamento não anda bem. E por trás de todo casamento, é provável que exista uma família que precise da nossa ajuda. Até mais.